E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, tá? Preparatório da plataforma Gonçalves Dias, Pais UEMA, Enem. Na aula de hoje, nós iremos pensar, a partir da resolução de alguns questionamentos, alguns itens, questões que caíram nos vestibulares, tanto do Pais UEMA como do Enem, sobre um momento histórico que também é muito presente nessas provas, da chamada a Era das Revoluções na Europa. Na verdade, essa Era das Revoluções é uma proposta do historiador Eric Hobsbawm, em um de seus livros. A Era das Revoluções, que segundo o historiador Hobsbawm, ela vai ocorrer ali principalmente no século XVIII e ela vai se estender até a Primavera dos Povos, em 1848. Nós temos aqui uma série de revoluções burguesas acontecendo na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, entre elas o Iluminismo, a Revolução Americana, que é a mesma independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, são alguns dos elementos da Era das Revoluções. A Revolução Industrial. Observe que a origem dessa Era das Revoluções se dá ainda no século XVII. Nós temos dois movimentos ali na segunda metade do século XVII que refletem a origem desses movimentos burgueses, liberais burgueses, da Era das Revoluções. É o caso da Revolução Científica, da segunda metade do século XVII, e o caso da Revolução Inglesa, ou das Revoluções Inglesas, que é a puritana e a gloriosa, ali também da segunda metade do século XVII. Então nós vamos analisar algumas questões, alguns itens questões, sempre com aquele movimento, analisando o fragmento, ou a imagem, observando o que o comando está pedindo e indo direto para a resposta e olhando um ou outro distrator de uma dessas questões ou itens. Nós temos aqui uma questão da UEMA 2016, que ela vai trazer como tema a Revolução Francesa. Uma imagem que vai nos mostrar a situação econômica da França na década de 1780. E se você fizer uma leitura, e é importante que você faça, uma leitura dos indicativos que ele coloca nessa imagem, nós vamos perceber claramente que, por exemplo, a maior fonte de arrecadação do Estado francês, nas vésperas da Revolução Francesa, que foi em 1789, a maior fonte de arrecadação do Estado eram os chamados impostos diretos, que são impostos que recaem sobre a sociedade. E quando você fala de impostos que recaem sobre a sociedade, são impostos que recaíam sobre o terceiro Estado. O terceiro Estado que formava a maior parte da sociedade francesa. O terceiro Estado que tem a presença ali de diversos setores da burguesia, a presença de setores populares, de trabalhadores urbanos, de camponeses e até mesmo, em termos socioeconômico, em termos de condição socioeconômica, você tem o baixo clero. O baixo clero, em termos de condição socioeconômica, ele está por aqui, pelo terceiro Estado, né? Então nós temos, evidentemente, esses setores da sociedade, principalmente a população e a burguesia, que pagam por essa carga tributária. E se nós analisarmos os maiores gastos, a maior receita que esse Estado tem, os maiores gastos públicos, vai ser com o quê? Com certeza com guerras. Depois de guerras, como por exemplo a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que foi patrocinada por Luís XVI, pelo monarca Bourbon, absolutista Luís XVI, e depois dos gastos basicamente com guerras, nós temos o luxo da corte, principalmente o luxo que se via lá em Versalhes. Mas os maiores gastos são com guerras. Então isso vai gerar um déficit no Estado, uma dívida. Ou seja, o Estado, ele acaba tendo uma despesa maior do que ele arrecada. E isso vai contribuir para uma crise econômica que acaba, na verdade, sendo um dos fatores que vai provocar a Revolução Francesa. Então, essas informações são fundamentais para que você observe isso na própria imagem. E aí vem um comando da questão. A imagem se refere à situação, olha só, das receitas e despesa, do que se arrecada, do que se gasta.
do Estado francês, na década de 1780, que era na véspera da Revolução Francesa. Pode-se analisar, por isso que é importante olhar lá para as imagens, pode-se analisar pelos dados que a maior arrecadação do Estado era proveniente de impostos diretos, tudo bem. Pagos, em sua grande maioria, pelos representantes da igreja? Não, os representantes da igreja, eles estão lá no primeiro Estado, principalmente o alto clero. Eles não pagam impostos. Resposta, letra, vamos lá? Resposta, letra B de bola. Olha só, o elevado déficit público, a dívida pública do Estado francês foi um elemento central para o contexto histórico de profunda crise econômica que favoreceu a eclosão da Revolução Francesa de 1789. Nós podemos analisar rapidamente esse distrator bem aqui, ó, da letra A, D de dado. Os gastos com o pagamento da dívida representavam uma pequena parcela da despesa, pelo contrário, uma grande parcela. Principalmente porque esse Estado ele arrecadava menos e pagava mais com guerras. Então, a nossa resposta, letra B de bola. Nós temos aqui a segunda questão que caiu na UEMA, em 2014, ela nos coloca o seguinte: os carneiros, as ovelhas, antes animais tão delicados e inofensivos, tornaram-se devoradores de homem. É um fragmento lá da obra Utopia de Thomas More, do renascentista Thomas More. Observe que, na verdade, quando ele coloca que os carneiros se transformaram em devoradores de homem, Thomas More ele está fazendo uma crítica a um dos principais acontecimentos que ocorreram na Inglaterra no final do século XVI, começo do século XVII. A famosa política dos enclose, a política de cercamento dos campos. A política de cercamento dos campos que acabou levando os campos ingleses, a partir de ações basicamente do Estado, os campos ingleses, eles começam a expulsar camponeses, que estavam sobrevivendo ali do regime de servidão, a substituir esses camponeses que vão ser expropriados, que vão ser expulsos por carneiros, ou seja, ovelhas. O Estado estimulava o uso da lã para atender a produção de manufaturas na Inglaterra nesse momento. Daí a necessidade de se ter o quê? A criação dessas ovelhas, desses carneiros, dentro desses campos, que acabam levando à expropriação, à expulsão desses camponeses. Inclusive que vai liberando muita mão de obra, que vai ser importante lá no século XVIII para a Revolução Industrial na Inglaterra. Um dos fatores, inclusive, que vai contribuir para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Uma mão de obra em grande quantidade e de baixos custos, proveniente aqui da política de cercamento dos campos. Então, observe o comando da questão. A frase de Thomas More faz alusão a um dos principais fatores que antecedeu, olha só, a Revolução Industrial, que foi importante para o pioneirismo inglês, inclusive na Revolução Industrial. Conhecido como, que fator é esse, que antecede a Revolução, que serve para liberar a mão de obra barata, em grande quantidade, para a Revolução Industrial, que Thomas More se refere? Ele se refere justamente ao quê? Ao cercamento dos campos, a política dos enclose. Então, a resposta é a letra C, o cercamento dos campos. Tem um distrator aqui que fala o seguinte, a letra E, a separação entre capital e trabalho. Essa separação entre capital e trabalho, ela só acontece a partir do momento que vai surgir a Revolução Industrial, lá no século XVIII. A partir do momento que eu tenho a maquinofatura, o nascimento da Revolução Industrial, capital e trabalho se separam. Quer dizer, essa separação não ocorre como reflexo da política de expropriação do homem do campo, por conta de uma necessidade da criação de carneiro nas propriedades inglesas. Então, resposta, letra C de casa. Ok. Nós temos aqui nosso terceiro item. Nosso terceiro item questão. Olha só, são dois textos, aqui caiu no Enem em 2021,
dois textos que ele vai pedir para que a gente possa analisar. Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I, em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro confronto entre a liberdade e a tirania real de Carlos I. Primeiro combate em favor do futuro iluminismo, lá do século XVIII, e do liberalismo. Observe que o texto 1, ele se refere à Revolução Puritana, que ocorreu na Inglaterra por volta aí de 1640, 44. Ele vai falar de um dos momentos das chamadas Revoluções Inglesas, a Revolução Puritana, que ocorreu inclusive no formato de guerra civil. Ele mostra a Revolução Puritana uma luta entre o parlamento, principalmente a Câmara dos Comuns, o baixo parlamento, contra a tirania, contra o poder despótico, o poder absoluto, de quem? Do imperador Carlos I, do monarca Carlos I, o Stuart, que ele pertencia à dinastia dos Stuarts, Carlos I, onde essa luta do parlamento é uma luta pelo liberalismo político, é uma luta pela liberdade de culto religioso. Haja vista, Carlos I representava o absolutismo. Haja vista, Carlos I era um representante de perseguições religiosas, da intolerância religiosa. Então, o primeiro texto, observe que ele mostra que uma das demandas, uma das exigências que se vê na Revolução Inglesa é a luta pela liberdade política e pela liberdade religiosa. E uma luta que envolve o parlamento. Repare que o texto 1 coloca como um dos principais protagonistas da Revolução Puritana o parlamento. Muito bem. Texto 2. A Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade, que é a sociedade do antigo regime, que representa ali o absolutismo de Carlos I, e não pelos desejos da velha burguesia, né? Ou seja, daqueles setores da chamada nobreza aburguesada que existia ali na Inglaterra. Na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos. Tecelões, que são trabalhadores urbanos, artesãos, contra a miséria, resultante da depressão. E os crentes, ou seja, os puritanos, contra o anticristo, a fim de instalar o reino de Cristo na terra. Ou seja, a Carlos I, representado aí como anticristo, na medida que ele estimulou o nascimento de uma teoria como se ele fosse o representante do poder divino. A teoria da origem divina que ele vai trazer à tona. Então, observe que o segundo texto, ele se refere também à Revolução Inglesa. E ele mostra a Revolução, a que a gente pode caracterizar também aqui como a Revolução Puritana. Então, ele mostra claramente que nós estamos diante de uma revolução que ela tem várias demandas, né? Várias exigências, com o envolvimento de diversos setores da sociedade. Observe que o texto 2, ele fala de quem? De camponeses, ele fala de artesãos, ele fala de puritanos, ele fala da luta pela liberdade religiosa, ele fala da luta contra a situação de miséria, ele fala da luta contra as injustiças do cercamento do campo. Então, observe que ele coloca várias demandas, né, que você já não vai observar no texto 1. O texto 1, lembre que ele mostra claramente, a gente pode voltar aqui, o texto 1 ele está mostrando principalmente o envolvimento do parlamento. A luta do parlamento pela liberdade política e religiosa. O texto 2 não. Ele envolve diversos setores lutando por diversas questões, fazendo várias exigências, tá, dentro desse processo da Revolução Inglesa. Muito bem. Aí vem um comando. A concepção da Revolução Inglesa apresentada no texto 2. Apresentada no texto 2. Diferencia-se da do texto 1
ao destacar a existência de quê? O que o texto 2 vai se diferenciar do 1? Justamente o quê? Letra A. Pluralidade das demandas sociais. Ou seja, o texto 2, ele mostra, vamos voltar aqui para ele mostra várias demandas. Olha só, camponeses lutando contra as injustiças do cercamento, tecelões lutando contra a miséria social, crentes puritanos lutando contra o absolutismo, a intolerância, basicamente do Carlos I, diferente do texto 1, que mostra a demanda do parlamento, lutando por liberdade política e religiosa. Então, resposta, letra A. Pluralidade. Observe aqui a letra B. A letra B, ela fala que o texto 2 mostra uma homogeneidade. Pelo contrário, ele é um texto heterogêneo. Ele tem várias exigências e vários setores da sociedade. Então, resposta, letra A. Nós temos aqui o quarto item em questão, que caiu no Enem em 2020, em cima do principal documento da Revolução Francesa, um documento que se inspirou no movimento iluminista, um documento de essência burguesa, um documento que assegurou, acima de tudo, a igualdade jurídica, o direito civil, de todos ser iguais perante a lei, um documento baseado nas ideias de Locke, Voltaire, Montesquieu, um documento que vinha trazer a discussão em torno da liberdade de expressão e pensamento, da liberdade política, da liberdade econômica, da liberdade religiosa. Olha só, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, e ele associa ignorância a quem? Ao antigo regime, ao absolutismo, o esquecimento ou desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos chamados Bourbons ou absolutistas, no caso de Luís XVI, que estava ali nas vésperas da Revolução Francesa no poder. Resolveram declarar solenemente os direitos naturais, o direito à vida, à liberdade e à propriedade, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da lei, da norma, da Constituição e à felicidade geral. Ou seja, um movimento que vem garantir os direitos naturais a todo indivíduo. Então, um movimento que vem trazer uma igualdade jurídica a todos os setores da sociedade. Um movimento que vem desbancar aquele modelo de sociedade estamental que privilegiava os setores aristocráticos do primeiro e do segundo estado. Um movimento que vem tratar, repare, ele vem trabalhar no campo de uma igualdade jurídica, ou que nós podemos falar de uma paridade entre os setores, para garantir os direitos naturais, que é o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à felicidade, certo? Garantir tais direitos naturais, mostrando que esses direitos são invioláveis, mostrando que esses direitos são universais, mostrando que é fundamental para poder a França se libertar dos males públicos e da corrupção dos chamados governos absolutistas. Este documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborada no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social ao estabelecer o quê? Resposta, letra D, paridade, olha só, equidade, né? Igualdade no tratamento jurídico. Porque a partir de agora, todos têm que ser iguais perante a lei. É o que o documento visa assegurar. Os direitos naturais de todos, a paridade de todos os setores, e não os privilégios apenas dos setores aristocráticos. Então, letra D. Mas observe aqui a letra B. Supressão, suprimir e acabar com o poder constituinte, pelo contrário. Ele quer criar normas para poder garantir a igualdade, os princípios da igualdade natural. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!
E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, preparatório Paz UEMA Enem pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje, nós iremos refletir uma série de questões, ou questões, do Enem e da UEMA, sobre um tema que ele é muito explorado nesses dois vestibulares. O chamado imperialismo europeu do século XIX, ou neocolonialismo. Vamos observar os fragmentos, as imagens, vamos fazer reflexões sobre eles, analisar com calma o comando da questão e, a partir daí, responder a questão e olhar um ou outro distrator, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa primeira questão, caiu na UEMA em 2019. Ele sugere que você analise a imagem para responder a questão. Só que, de repente, você não sabe o que essa imagem quer dizer. Mas ele coloca aqui, nas entrelinhas, o que representa aqui essa imagem. Ele diz, uma vítima das atrocidades dos belgas no Congo, junto ao missionário. A atual República Democrática do Congo foi dominada a partir do século XIX por Leopoldo II, o rei da Bélgica, governante do Estado Livre do Congo, entre 1885 a 1908. Esse fato está inserido no imperialismo europeu, na chamada Partilha da África. Ora, se nós analisarmos uma das implicações do chamado imperialismo europeu no século XIX, ou neocolonialismo, principalmente nos territórios da África e da Ásia, um dos principais efeitos desse imperialismo, que foi, na verdade, exportar o capital europeu, investir em infraestrutura na África e na Ásia, não para desenvolver a África e a Ásia, apesar de saber que, de uma forma contraditória, esses investimentos ajudaram até certo ponto ao desenvolvimento dessas áreas. Mas foram investir com uma forma de assegurar o quê? Metais preciosos nesses territórios, mão de obra barata, de assegurar áreas para realizar escoamento populacional de parte da população europeia, de assegurar áreas para buscar o quê? Recursos minerais, matéria-prima, e justificar, inclusive, esse processo de dominação com ações humanitárias, com a ideia de que eles estavam ali na África e na Ásia, ajudando o africano e o asiático, que eles chamavam ou classificavam como incivilizados, incultos, selvagens, animalescos, e que eles estariam levando o progresso, o capitalismo, a tecnologia, a indústria para essas áreas. E um dos reflexos desse imperialismo foi justamente o quê? O processo de exploração e partilha dessas áreas da África e da Ásia pelo imperialismo europeu. A África foi partilhada pela Conferência de Berlim, no final do século XIX. Os países europeus partilharam, aproximadamente mais de 95% do território africano. E o Congo, por exemplo, ele ficou sob o controle da Bélgica e do rei belga Leopoldo I, depois o Leopoldo II. E o que vai se observar que a Bélgica ela realizou no Congo uma das ações imperialistas mais violentas, principalmente contra a resistência. É o que nós vamos claramente observar nas imagens. O próprio fragmento, ele coloca que, olha, esse congolês, esse africano congolês, ele está sendo vítima de uma atrocidade cometido pelos belgas no Congo. Os belgas, eles não permitem nenhum tipo de resistência. E a forma como os belgas vão tratar a resistência é através do quê? Da mutilação. Eles prendiam e mutilavam os negros congoleses, como uma forma de desarticular a resistência. Então, uma prática de atrocidades, de total desrespeito aos direitos humanos para aqueles que diziam que iriam para a África
com o propósito de quê? De levar o filantropismo e o humanitarismo. Aí nós temos aqui o comando da questão. Sobre o domínio colonial no Congo, pelos belgas, neste período é possível afirmar que, letra A, os colonizadores valorizaram as prioridades do homem branco? Valorizam. Com o propósito central de levar a cultura e os conhecimentos com aquele povo? Não, o propósito de dominar, de explorar, e não levar, por exemplo, conhecimento para aqueles povos. O homem branco considerava que carregava um verdadeiro fardo, porque tinha um propósito filantrópico de levar a civilização e o progresso para os países africanos. Até aqui está tudo certo. Pois se utilizava da violência, beleza, do trabalho missionário, não. O trabalho missionário é realizado lá no primeiro colonialismo, principalmente pelos jesuítas na América Ibérica, lá no século XV e XVI. O tratamento dado às populações africanas, embora caracterizadas por conflitos e por violência, beleza, com mutilações, ok, mostra a preocupação dos europeus em levar melhorias para o capitalismo? Pelo contrário. A ideologia da superioridade do homem branco tinha por objetivo a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável da África, eles estão explorando as riquezas naturais da África, não levam nem em consideração. Nem tão poucas etnias, por exemplo, que eles encontraram, uma diversidade étnica. Então a resposta, letra E. A população do Congo resistiu à dominação realizada pela Bélgica, que tinha o objetivo de explorar as riquezas e o trabalho locais. Por isso, os habitantes do Congo, da região, foram tratados de forma violenta pelos colonizadores belgas europeus, com a prática de quê? De mutilação do nativo. Então a resposta, letra E. Ok? Temos aqui o nosso segundo item em questão, que caiu no Enem em 2014, que ele diz o seguinte: 3 décadas, 1884 a 1914, separaram o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, como, por exemplo, da Itália e Alemanha. Do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, ou do neocolonialismo, da quietude estagnante na Europa, do apagar das luzes, dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. E observe que o fragmento, ele sinaliza para o imperialismo. Ele mostra, na verdade, que o imperialismo ele terá uma relação direta com a Primeira Guerra Mundial, que vai se iniciar em 1914. Afinal de contas, um dos principais desdobramentos, um dos principais resultados do imperialismo europeu na África e na Ásia foi a corrida ao quê? Armamentista. A formação de blocos de alianças, uma paz armada, que os países europeus fizeram por conta de disputa de territórios, principalmente entre aqueles que já estavam na África e na Ásia, como França e Inglaterra, por exemplo, e aqueles que chegaram por último nessa corrida, por conta de unificações tardias, como é o caso, por exemplo, da Alemanha. E nós teremos uma disputa de mercados, uma disputa que vai levar esse país à corrida armamentista, a formação de blocos de alianças beligerantes. Ou seja, uma disputa que vai levar os países a uma paz armada, o que vai acabar provocando o fim do equilíbrio europeu em 1914 e a Primeira Guerra Mundial. E as luzes vão se apagar. A Europa, que, como diriam os franceses, estava vivendo uma bela época, no começo do século XX, em 1914, as luzes se apagam e nós temos a Primeira Guerra Mundial como reflexo do imperialismo. O imperialismo sendo um dos fatores, como foi também o nacionalismo, que ele foi importante, como fator da Primeira Guerra Mundial. O processo histórico citado, e ele cita o quê? O imperialismo. O imperialismo é um processo histórico que ele está se referindo no fragmento. Contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, na medida em que o imperialismo contribui para a guerra, na medida em que, resposta, letra B de bola, acirrou as disputas territoriais, ou seja, provocou
a disputas territoriais, intensificou essas disputas pelos países europeus na África e na Ásia, o que levaria, evidentemente, à Primeira Guerra Mundial. Aí você poderia ficar aqui, por exemplo, na letra E, uma certa dúvida. Conteve os sentimentos xenófobos? Pelo contrário. A Primeira Guerra ela é provocada também pelo xenofobismo, por conta de rivalidades nacionalistas, como é o caso, por exemplo, do revanchismo francês, como é o caso do pan-eslavismo, do próprio pan-germanismo. Então, a questão do sentimento de ódio, do xenofobismo, dentro do nacionalismo europeu, aqui do final do século XIX, começo do século XX, também acabou levando à guerra. Então, resposta, letra B de bola. Nós temos aqui o nosso terceiro item em questão, que caiu no Enem, a PPL 2021, onde ele nos diz o seguinte: a produção de 1 ou 2 cultivos de exportação transformou-se em regra em 1935. Cacau na Costa do Ouro, amendoim no Senegal e na Gâmbia, algodão no Sudão, café e algodão em Uganda, café e sisal na Tanzânia, etc. O trabalho forçado, o abandono da produção alimentar provocaram muita desnutrição, graves surtos de fome e epidemias em certas partes da África no início da era colonial. Então, observe que ele está falando do quê? Do legado do colonialismo, como o próprio fragmento coloca. E reparem que o fragmento ele nos mostra vários legados deixados pelo colonialismo europeu, ou até mesmo pelo imperialismo europeu. Legados como o quê? Exploração das riquezas naturais dessas áreas africanas, certo? Mostra também o quê? Utilização do trabalho forçado, a própria descaracterização da produção alimentar das populações nativas, para poder produzir em grande escala para atender o mercado europeu, o que vai acabar gerando muita desnutrição, vários surtos de fome, epidemias, Isso mostra, evidentemente, os legados deixados aí pelo colonialismo desde a época do século XV e XVI e que o imperialismo europeu do século XIX também deixará legados semelhantes a esse. Então, o texto basicamente mostra sobre os efeitos dessa dominação colonialista europeia que vem desde o século XV e XVI na África e vai, evidentemente, estar presente aqui nesse neocolonialismo do século XIX. Então, nós temos aqui o comando do item em questão. Nos termos apresentados no texto, o neocolonialismo europeu, mas a gente observa que isso vem desde do colonialismo, o neocolonialismo europeu deixou o seguinte, olha só, o seguinte legado para as áreas ocupadas, principalmente da África. Então, qual foi o legado? O legado é o quê? A partir do momento que ele está gerando fome, explorando riqueza, introduzindo trabalho forçado, então ele está o quê? Desrespeitando os direitos humanos. Resposta, letra B de bola. Expropriando, tirando. Expropriar é você retirar direitos humanitários, que é o que eles estão fazendo. Tirando direitos humanitários, direitos desses africanos de serem homens livres, de poder explorar suas riquezas, conviver de uma forma equilibrada com essas riquezas. Eles estão, evidentemente, tirando tudo isso, desrespeitando completamente a questão humanitária. Apesar de saber que o imperialismo ou o neocolonialismo, ele usa essa ideia do humanitarismo como justificativa ideológica. Então, resposta, letra B de bola. Você poderia olhar aqui para a letra C. A autossuficiência no mercado interno, pelo contrário, ele diz legado. E repare que o texto, ele fala de quê? Vamos voltar para o texto. O texto fala, por exemplo, de desnutrição, surtos de fome. Então, o legado não é deixar esses povos autossuficientes, pelo contrário, é descaracterizar a autossuficiência, levar a fome e a desnutrição desses povos. Então, resposta, letra B de bola, expropriação de direitos humanitários, ok? Nós temos aqui nosso quarto item em questão, que caiu no Enem PPL em 2016. E o fragmento nos fala da eugenia. Olha só, a eugenia
tal como originalmente concebida, era a aplicação, olha só, de boas práticas de melhoramento. Os europeus usaram a eugenia como, entre aspas, boa prática de melhoramento para aprimorar a espécie humana no imperialismo que eles realizaram na África e na Ásia. Segundo eles, a eugenia era fundamental para o aprimoramento desses povos afroasiáticos, que eram incultos, que eram incivilizados, que não conheciam o progresso, que eram bárbaros, selvagens. Então seria muito bom praticar a eugenia como forma de mostrar boas práticas para que eles possam melhorar o seu comportamento. Francis Galton foi o primeiro a sugerir com destaque o valor da reprodução humana controlada, considerando a produtora do aperfeiçoamento da espécie, né? Então, Galton, na verdade, trabalha que o aperfeiçoamento da espécie deveria vir através de uma reprodução controlada. Então, era fundamental, na verdade, ensinar boas práticas. O detalhe é que quando você fala de boas práticas, que, por sinal, a eugenia ela foi usada pelo nazismo na Alemanha hitleriana no período entre guerras, os nazistas usaram essa prática de eugenia, né, contra as chamadas raças consideradas inferiores, como é o caso dos judeus. Então, a eugenia, os europeus vão utilizar aqui no imperialismo na África e na Ásia. E a eugenia, como melhorar o comportamento do africano e do asiático? A partir da prática de eugenia, prende ele. Né? Prende o africano. Certo? Ou seja, usa a violência contra ele. Né? Utiliza uma violência. Prende e usa instrumento de repressivo. Né? Prende e utiliza basicamente instrumento de repressivo. Ou seja, prende e esteriliza. Né? Prende e esteriliza. Quer dizer, como o Galton coloca, é uma forma até mesmo de o quê? De segurar a reprodução humana. Então vai se melhorar dessa forma, praticando a eugenia. Então eles usam a eugenia como instrumento de quê? De legitimar a sua dominação. Como instrumento violento de repressão e de total desrespeito aos direitos humanos. Tá? A eugenia vai ser utilizada pelo imperialismo, certo, como uma justificativa de poder exercer o forte controle sobre esses territórios da África e da Ásia. Então, olha só o que ele pede no comando da questão. Um resultado da aplicação da teoria da eugenia, um reflexo, resultado da aplicação da teoria disseminada a partir da segunda metade do século XIX pelo imperialismo, o neocolonialismo europeu na partilha da África e da Ásia, foi o quê? Né? Então, qual foi um resultado que a eugenia ela basicamente vai provocar? Por exemplo, letra A, aprovação de medidas de inclusão. Pelo contrário, a eugenia não está incluindo, ela está excluindo, porque ela está simplesmente o quê? Violando os direitos humanos. A prática da eugenia é uma violação dos direitos humanos. Então não há um processo de inclusão, e sim exclusão. Letra B, adoção de crianças com diferentes características físicas. Pelo contrário, repare que o intelectual, que o texto fala, ele nos fala do controle da reprodução humana. Né? A necessidade de se realizar o controle, e não crianças com diversas características físicas. Estabelecimento de leis que combatia as divisões sociais, não fala de divisão sociedade. Prisão e esterilização de pessoas com características consideradas inferiores. O africano e o asiático, ele é inculto, ele é incivilizado. Então resposta, letra D. Desenvolvimento de próteses que possibilitam a reabilitação, pelo contrário. Então, eles querem prender, esterilizar o africano e o asiático, que eles consideram como selvagem, incultos, incivilizados contra o progresso. Então, resposta, letra D de dado. Ok, galerinha? Um grande abraço.
E lembre-se, plataforma Gonçalves Dias, Fundamental, Questões, Paz, UEMA, Enem. Um grande abraço. Salve, salve galerinha! Sou o professor Marcos Vinícius, sou teu professor de Geografia desse projeto fundamental que é a plataforma Gonçalves Dias. Com um projeto, cara, sensacional para ti, estudante, que quer a tua aprovação no vestibular, no Enem, na UEMA, tá certo? No PAS, nós estamos aí fazendo um preparatório sobre esses dois vestibulares, baseado em quê, Marcos? Em muita resolução de questões, tá certo? Voltado para a resolução de questões desses principais certames e, claro, das questões mais atualizadas, tá certo? Da prova da UEM, por exemplo, de 2022, do Enem de 2021, 2020, 2019. Então, nós pegamos aí mesmo a nata das questões que estão caindo e, claro, as estruturas, né? Além de responder as questões, passando muita dica e muita estratégia para tu te dar bem na tua prova, beleza? E hoje, galerinha, dando continuidade, nós vamos trabalhar uma temática que eu te digo que ela é fundamental para a área humana como um todo, tá certo? Inclusive, muitas dessas questões que caem, você às vezes pensa, isso aqui puxa mais para a história, mais para a geografia, a sociologia bebe dessa fonte também, a filosofia contextualiza, tá? Então, inclusive, nós vamos dividir essa temática em duas partes por ela ser muito importante. Então, nós vamos falar, galera, sobre o processo de industrialização, vamos responder questões sobre essa temática que o Enem adora abordar e a UEMA também, tá? Como uma temática muito importante e muito abrangente, nós vamos dividir ela em duas partes, como eu te falei. Sendo a primeira que a gente vai trabalhar hoje, questões relativas à primeira e à segunda revolução industrial e os conceitos importantes, né, que vão envolver aí o processo de industrialização, e a segunda parte, questões envolvendo só terceira e a quarta revolução industrial, a chamada indústria 4.0, que tu precisa estar atento, o Enem, principalmente a UEMA também, já vem cobrando essa temática, belezinha? Então, para a gente começar com chave de ouro, tu já sabe, para não perder tempo, respira, ó, oxigena teu cérebro e vamos para cima. Então, questões relativas aí à industrialização, primeira e segunda revolução industrial. Tu que está acompanhando minhas aulas já sabe, a gente está utilizando uma estratégia muito importante para as provas do Enem, que muitos professores utilizam em larga escala, que é primeiro o quê? Analisar o comando da questão, identificar o que o texto realmente quer, para depois ir ler o texto motivador. Então aqui eu tenho uma prova de 2020, né, do Enem, texto motivador, não vou ler agora, vou para a pergunta, vou para o comando. Olha o que ele te diz. Escrito na década de 70, o texto, né, o texto que está lá, referencial, considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho marcada pela... Opa! Já sei, então, Marcos, qual é a temática aí dessa questão? Vamos falar sobre a divisão internacional do trabalho. Antes de ler o texto motivador, eu quero te dar uma lembrada do que é isso. Marcos, o que é essa divisão internacional do trabalho que você pode encontrar nos livros como DIT, tá? DIT, que é a sigla. Em termos práticos, galera, tá? É a forma como as nações se organizam nas suas relações produtivas. Como assim, Marcos? Sobre o que cada nação produz. Mas o mais importante, anota aí, esta relação produtiva ela vai expor a relação de poder entre estas nações, tá certo? Então, quando tu vê país A produz elemento tal, país B produz elemento B, você vai perceber que vai estar implícito ali também uma relação de poder e de ordem, de quem comanda o processo produtivo e de quem é comandado, tá? Fácil, né? Muita atenção. Nós temos aí 3 divisões internacionais do trabalho, de maneira geral, acompanhando a evolução do sistema capitalista, tá? Marcos, quais são as fases do capitalismo? Anota aí, galera, tá? Primeira fase, capitalismo comercial. Comércio, tá? Segunda fase do capitalismo, capitalismo industrial, as revoluções industriais, primeira e segunda principalmente. E a terceira fase do capitalismo é o capitalismo financeiro, tá? Típico aí da terceira e da quarta revolução industrial, onde tu tem os bancos como grande elemento. Repetindo, capitalismo comercial, industrial e financeiro. Captou? Beleza. E as divisões do trabalho, elas vão seguir essa lógica. Vamos pegar, por exemplo, a primeira divisão internacional do trabalho
no capitalismo comercial. O mundo era dividido em metrópoles e colônias. Pega o exemplo aí de Brasil e Portugal, galera, tá certo? Portugal era metrópole, Brasil era colônia. Quem fornecia o quê? Portugal fornecia, no caso, enquanto metrópole, o produto manufaturado e o Brasil, enquanto colônia, a matéria-prima. Captou? Segunda divisão internacional do trabalho. Nós vamos ter agora, sai o termo metrópole e colônia e entra país, porque agora vão ser independentes, mas tu tem de um lado a metrópole se tornando o país industrializado, que vai fornecer o produto industrializado, e tu tem a colônia saindo para país não industrializado, que vai fornecer o quê? Matéria-prima também, tá certo? Segunda, a divisão internacional do trabalho. E a terceira, Marcos, agora todo mundo é país, tem sua independência, mas agora também tem indústria. O que é que vai diferenciar? O que se industrializa, tá? Os países industrializados agora são os países industrializados desenvolvidos, tá? Que vão produzir a tecnologia de ponta, vão ser ali a matriz das principais indústrias, vão ter os principais sistemas bancários e financeiros. E do outro lado, tu tem agora país emergente ou subdesenvolvido, também industrializado. Mas o que ele industrializa, Marcos? Ele vai industrializar, galera, produtos primários e vai se basear, por exemplo, em receber filiais, depender desse sistema bancário e principalmente produzir commodity. O que é commodity, Marco? É matéria-prima, tá, galera? Produtos que tem aí são vendidos em forma de natura ou semi-elaborados, mas que tem o seu preço aí tabelado a nível de bolsas de valores, ou seja, o seu preço varia de acordo com a oferta e procura. Um exemplo é o petróleo, né? Se o petróleo fica escasso no mundo, o preço, ó, sobe. Belezinha? É isso que a Divisão Internacional do Trabalho fala. E fica muito claro nesse aspecto que eu te citei que vai mostrar uma relação de poder. Tu vai ter de um lado da metrópole, do país industrializado e desenvolvido, eles vão comandar o processo produtivo. E do outro lado, tu tem a relação de quem recebe essa ordem, né? Da colônia, que se torna um país não industrializado, e depois o país industrializado, mas que vai produzir matéria-prima, commodity. Belezinha? Só com isso, tu já consegue responder essa questão. Mas eu quero ler o texto motivador contigo para ver o que ele te fala. Beleza? Bora lá. Ele diz o seguinte, ó, a Divisão Internacional do Trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros perder. Viu a relação de ordem aí, de hierarquia de poder? Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. América Latina era o quê, gente, nessa relação da Divisão Internacional do Trabalho? Era a colônia, que depois se tornou aí o país não industrializado, que depois se tornou o país industrializado em produtos primários, tá certo? Então a gente está do lado fraco, do lado que perde. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuravam pelos mares e lhe cravavam os dentes na garganta, ou seja, ele fala essa relação de ordem, de quem ganha e quem perde, aqui na América Latina é bem antigo, ou seja, a América Latina sempre vem perdendo desde os séculos passados. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções, ou seja, continuamos perdendo, beleza? E aí ele vem falar, né, o texto considera a participação na América Latina, na Divisão Internacional do Trabalho, marcado pelo quê? Por essa exploração, né? Procura aí, ó. Letra A é a produção inovadora de padrões tecnológicos, o texto fala isso? Letra B é a superação paulatina do caráter agroexportador? Não, só pegar o exemplo do Brasil, ainda é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, tá certo? Produtos primários. Letra C é a apropriação imperialista dos recursos territoriais? Com certeza o nosso gabarito está aí, ó. Letra C. Viu? Questãozinha legal? Fácil, né? Bora responder mais uma, vamos evoluir. Vamos lá. De novo, questão Enem 2020. Ele diz o seguinte, ó, não vou ler, desculpa, não vou ler o texto agora, vou para o comando. Aí, ó, lendo o texto. Ele diz o seguinte, ó, na perspectiva dos autores, está no texto, os antagonismos entre as classes sociais no capitalismo decorrem da separação entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que... Opa, galera, eu estou falando aqui da divisão da sociedade em classes sociais, muito característico da primeira revolução industrial, né? Quando nós temos aí a consolidação do capitalismo, principalmente como sistema dominante, e nós vamos ter a sociedade dividida claramente em classes sociais. De um lado, tu vai ter a burguesia, que são os donos das máquinas,
né? E do outro lado tu tem o proletariado, que eram os trabalhadores, né? O nome proletariado vem porque vinham do campo com muitos filhos, com muita prole, tá certo? E a partir de agora, este trabalhador, ele não vai mais produzir a sua riqueza em si, ele faz o quê? Ele vende algo que recebe depois com um salário, ele vende o quê? Ele vende a sua força de trabalho, galera, tá certo? Essa relação é existente até hoje. Você presta um serviço, vende sua força de trabalho para no final receber o salário. Galera, esse é o tipo de questão que tu consegue responder sem ler o texto motivador, como eu já te falei em outras aulas sobre essa questão importante do Enem relativa a tempo. Mas eu quero ler, claro, o texto motivador contigo para ver se é isso mesmo, né? Para a gente checar. Ele diz o seguinte: a sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não se aboliu, não aboliu os antagonismos de classe, as diferenças de classe. Burguesia de um lado, proletariado do outro, a burguesia que acumula muito e o proletariado que fica com pouco. Não se fez senão substituir velhas classes, velhas condições de opressão, velhas formas de luta por outras novas. Ele está fazendo aí um paralelo histórico, né? Tu tinha, por exemplo, puxar mais antigo, tu tem o sistema feudal, né? Tu tinha um senhor feudal de um lado, tu tinha um servo do outro, depois essa relação evolui para burguesia, né, e proletariado. Então ele diz que só mudou o termo, mas as velhas práticas continuam. Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classe, né? Texto aí de Karl Marx e Friedrich Engels, o Manifesto Comunista, um livro bem interessante, diga-se de passagem. E aí ele pergunta, eu já te respondi, né? Os antagonismos entre as classes sociais no capitalismo decorrem da separação entre aqueles que detêm os meios de produção, que é quem? A burguesia, e aqueles que, chamado de proletariado, que vendem a sua força de trabalho. Nosso gabarito aí, ó, é letra A. Questão que a história vai te responder, a sociologia vai te responder. Tá vendo? Questão bacana. Bora evoluir, bora responder mais outra. Questão do Enem 2020. Questão da nossa OEMA agora. OEMA 2018, texto motivador, bora pro comando. Diz o seguinte, ó, as transformações na organização do processo do trabalho ao longo do século XX. Século XX que vai de quando a quando, Marcos? Século XX que vai de 1901 até 2000. Ele está falando dessa transformação nesse período bem aí. Conforme o texto, então o texto vai te dizer que transformações são essas. Ocorreram como medida para quê? Ou seja, ocorreram transformações no século XX como medida para combater alguma coisa aqui, né? Vamos ver o que o texto motivador agora te diz. Olha aí, ó. Com calma. O processo de organização do trabalho que ocorreu ao longo do século XX foi caracterizado por dois grandes modelos produtivos visando mudanças na dinâmica da lógica capitalista. Ele está falando aí dos modelos de produção, galera, tá? A segunda revolução vai te trazer um modelo produtivo e a terceira vai te trazer outro. A gente vai já falar sobre eles. O primeiro, denominado de Taylorismo-Fordismo, consolidado no início do século XX. Nota aí. Taylorismo, Fordismo é um modelo produtivo da segunda revolução industrial. Característica marcante dele, divisão de tarefas muito claras, tá certo? Cronometração das mesmas, tá bom? Então, a partir de agora, o funcionário ele faz uma atividade específica em um tempo específico, aquela famosa esteira rolante. É só tu lembrar daquele famoso filme do Charlie Chaplin em tempos modernos, que ele aperta os parafusos, né? E quando se quer aumentar a produção, se fazia o quê? Aumentava a velocidade da esteira, tá certo? Esse modelo produtivo, galera, ele embasou aí a segunda revolução industrial e ele é muito importante para o desenvolvimento dessas linhas de produção, né? Principalmente a linha branca, a linha de automóveis, que vai ser muito característico desse modelo, beleza? Aí ele diz o seguinte, ó. O Taylorismo-Fordismo tem como características principais padronização de tarefas e de produtos, produzidos em linhas de montagem, dentro de uma grande estrutura industrial, visando o consumo em massa. Nota isso, também consumo em massa. O segundo, denominado de Toyotismo. Parou aí. O Toyotismo ele foi uma evolução, galera, tá? Do modelo, no caso do modelo fordista. Evolução como, Marcos? Porque o modelo fordista, galera, se preocupava em produzir ao máximo. Tá aqui, ó. Consumo em massa. Só que esse produto poderia não ser vendido e isso geraria prejuízo. Uma das grandes falhas do sistema fordista é gerar um estoque imenso. Acreditava-se que quanto mais tu produzia, mais tu lucrava.
obrigatoriamente, mas não é assim. Você precisa vender esse produto. E quando a necessidade não existe, ou não existe condições de consumir esse produto, que foi o caso da crise de 29, né, você tem estoque e, consequentemente, você tem prejuízos. E o toyotismo, ele buscou solucionar essa problemática, principalmente aí buscando uma produção mais flexível, diminuindo, por exemplo, o estoque, tá certo? Se voltou mais para o trabalhador, principalmente na questão de que agora o trabalhador ele não vai executar apenas uma função fixa sem pensar. O trabalhador também é um ser pensante, ele tem uma função específica. Tem, Marcos, mas agora ele pode ser deslocado para outras funções. Isso, galera, é característica do toyotismo, tá? Que buscou aí solucionar as falhas do Fordismo. Então, evoluindo, ele continua dizendo, né? O segundo modelo, denominado de toyotismo, típico da terceira revolução industrial, consolidada a partir da década de 70, caracterizado pela produção flexível, executada pelo trabalho polivalente, organizado em equipes de trabalho dentro de fábricas enxutas, menor espaço, visando o consumo em poucas quantidades de produtos diversificados, eliminando estoque. Tudo isso que eu te falei agora, beleza? Então ele está falando sobre essa mudança, né? Desses dois modelos. Então, agora fica fácil a gente responder essa questão. Vamos lá. As transformações nesses dois modelos de produção, processo de trabalho, ao longo do século XX, conforme o texto, ocorreram para quê, galera? Vamos lá. Gerar novos hábitos na sociedade capitalista? Galera, o hábito geral da sociedade capitalista é o consumo. A ideia do consumo não mudou. Se buscava, na realidade, era incentivar o consumo. Tá certo? Então, dizer que gerou novos hábitos nessa sociedade, não. Os modelos produtivos vieram para fazer correções para que o consumo voltasse a crescer novamente. Tá? Letra B, promover a fixação de grandes indústrias nos países capitalistas. O texto ele é muito claro. Isso era um dos grandes problemas aí do modelo fordista, que o toyotismo vai buscar, né, corrigir, substituindo esses grandes espaços por espaços menores. Né? Muita atenção, anota aí. O sistema toyotista da terceira revolução ele tem um slogan, tá? Chamado Just in Time, tá? Em inglês, Just in Time. Significa o que, Marcos? Produção no momento certo. Ou seja, eu só vou produzir aquilo no momento adequado que eu possa vender. Então, isso aqui é errado. Tipo, inclusive que, galera, tá? Na terceira revolução industrial e também na segunda, muitas indústrias vão sair desses países capitalistas, dos grandes industriais, e vão para países mais pobres para aproveitar a mão de obra barata. Então está errado. Letra C. Essa medida tinha o objetivo de ampliar os direitos dos trabalhadores. Já para bem aí, galera. Tá? Uma das grandes críticas que se faz à evolução do capitalismo, principalmente dos modelos produtivos, é que eles visavam aumentar a lucratividade na base da exploração do trabalhador, diminuindo seus direitos. Então não tem nada de ampliar direito de trabalhador. Tá? Isso aí tá errado. Pula. Letra D. O objetivo era restaurar a lucratividade do processo de acumulação capitalista? Sim ou não? Com certeza, né, galera? O nosso gabarito é a letra D. O objetivo dos modelos produtivos, os modelos de produção, Fordismo segunda, que mudou para o toyotismo, era restaurar a lucratividade. Captou? Bora responder mais uma. Bora? Vamos lá. Respira. Questão do Enem aí 2020, atualíssima. Texto motivador. Vamos para o comando. Vamos entender o que o comando fala. Uma nova característica dos trabalhadores requeridas pelas mudanças apresentadas no texto. Ou seja, o trabalhador ele vai mudar o seu padrão. Alguma coisa vai ter de nova nesse trabalhador. O que é? Vamos lá. Com a retração, o que é a retração, Marcos? Diminuição, tá? Com a diminuição do binômio Taylorismo-Fordismo, típico da segunda revolução, acabamos de falar, vem ocorrendo uma redução do proletariado industrial, ou seja, diminuição do número de trabalhadores, tá? Fabril, tradicional, manual, estável, especializado, herdeiro da era da indústria verticalizada do tipo taylorista e fordista. Ou seja, está dizendo que aquele modelo de indústria da segunda revolução está desaparecendo, que eram grandes fábricas naquela linha de produção, vai ser substituído. Aí ele diz o seguinte, né? Esse proletariado, esses trabalhadores, vem diminuindo com a reestruturação produtiva do capital. O capitalismo ele vem se modificando, dando lugar a formas mais desregulamentadas de trabalho. O que é isso, Marcos? Diminuindo regras, galera, tá? O sistema taylorista fordista da segunda revolução era um sistema extremamente engessado, fixo. O trabalhador só fazia aquela função dele e pronto. Agora não. Agora tu tem um trabalhador que pode fazer várias funções.
reduzindo fortemente o conjunto de trabalhadores estáveis por meio de empregos formais. Olha aí, ó. Ele está falando que agora tu tem trabalhadores que vão estar atuando em variados campos. E com isso, galera, eu consigo diminuir a minha folha, a quantidade de trabalhadores no número total. É só tu imaginar. Eu tenho, por exemplo, numa fábrica eu tenho 3 funções. E para a função A, B e C, cada uma delas eu preciso de um funcionário. Mas agora eu tenho um novo modelo de funcionário que consegue executar as 3 mesmas funções, tá? E aí eu contrato 2 funcionários que vão se revezando. Ou seja, os 3 conseguem fazer ali, os 2 no caso, novos, conseguem fazer as 3 funções. Então eu já diminui um trabalhador, galera, tá? Dá para captar aí, né, galera? Então a nova característica dos trabalhadores é o quê? É formação em nível superior? Ele não fala ali no texto sobre isso, né? É registro de organização sindical? Não. Diminui direitos, na realidade. É experiência profissional comprovada? Nem sempre. É flexibilidade no exercício da ocupação? Com certeza, né, galera? O objetivo aí é fazer com que esse trabalhador produza em variados campos. É isso aí. Valeu, galera! Salve, salve, galerinha! Sou Marcos Vinícius, teu professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias para esse projeto que é fundamental, fenomenal para quem? Tu, estudante, que quer a tua aprovação no vestibular. É um preparatório, galera, baseado em muita resolução de questões do PAS, da nossa UEMA e do Enem, galera, tá? Fizemos aí uma seleção dos principais conteúdos, tá? De provas atuais. Ah, Marcos, vocês vão responder só questão lá de 2010, 2012? Negativo. É questão de 2021, que caiu no último Enem, da UEMA 2022. Provas atualizadas para ti, estudante da plataforma Gonçalves Dias, entender a temática e, claro, entender as estratégias de como se dar bem nessas provas, a gente já vem falando sobre elas, beleza? Hoje, galerinha, nós vamos dar continuidade à temática muito importante de industrialização. Tu que assistiu a aula passada, e mesmo que tu também não assistiu, a gente dividiu essa temática de industrialização em 2 aulas, porque ela é uma temática muito importante, base da prova de humanas, não apenas para geografia, mas geografia, história, sociologia e filosofia vão beber na fonte da industrialização. E claro, nós temos os marcos referenciais da industrialização, que são as revoluções. Então nós dividimos, né, a parte de industrialização em 2 aulas. A primeira aula, que já tivemos, que foi sobre questões da primeira e da segunda revolução industrial e de conceitos, e agora nós teremos a aula sobre industrialização voltado para questões da terceira revolução e da quarta revolução industrial, a famosa indústria 4.0. Fechou? Uma outra questão importante, galera, que eu estou sempre explicando antes de começar a resolução das questões, é que o Enem e a prova da UEMA, do nosso país, também é uma prova de estratégia, e existem várias estratégias para tu te dar bem. Eu estou utilizando uma dessas, que é uma estratégia utilizada para responder as questões, baseadas em quê? Primeiro a análise do comando, para depois ir para o texto motivador. Como eu já falei anteriormente e repito agora, as provas do Enem e da UEMA, elas têm uma estrutura muito semelhante, que é o quê? Um texto motivador e a pergunta comando para que tu possa chegar à tua resposta, tá? Então, tu tendo estratégias para analisar isso é muito importante. Nesse aspecto, eu quero te passar uma dica muito importante antes de começar a responder essas próximas questões. Cara, tu, aí estudante, quer te dar bem no Enem, quer te dar bem na UEMA, aprofunda a tua interpretação de texto. Com certeza nós já estamos aqui na 6ª aula, já deve ter percebido que a resolução das questões do Enem, como da UEMA, passa diretamente pela boa interpretação de texto. Se tu tiver dificuldades em interpretar, relacionar os termos, fazer concatenações, ou seja, fazer ligações com o conteúdo teórico, com aquilo que está no texto, tu vai ter dificuldade. Então, uma dica muito importante, leia muito texto, responda muitas questões de interpretação, porque isso vai te ajudar bastante. Posso até te afirmar, cara, tu com uma boa interpretação de texto, tu consegue responder tranquilamente de 30% a 40% das questões aí do Enem, por exemplo, principalmente das áreas humanas, até mesmo sem ter um conhecimento teórico muito aprofundado sobre a temática. Porque muitas vezes o texto motivador, ele consegue te responder a questão sem precisar inicialmente daquele conhecimento prévio, beleza? Então isso é uma dica valiosa. Aprofunda a tua interpretação de texto. Muito bem, 2 dicas passadas.
propostas. Vamos lá para começar. Respira, agora sim. Oxigena e vamos para lá, vamos aqui que é sucesso. Olha aí, ó, Enem 2021, te falei que é atualizado. Texto motivador, vamos para o comando. Olha o que ele diz. O uso de novas tecnologias, está relacionado ao controle empresarial, é criticado no texto em razão da, dica de prova do Enem. Circula, cara, grifa as palavras-chave. Ele está dizendo bem aqui, ó, o uso dessas novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado. Eu vou buscar a crítica no texto, tá certo? Então aqui, ó, isso é uma das críticas que o texto vai me dizer. É operacionalização das tarefas laborais, é a capacitação dos profissionais liberais, é fragilização das relações de trabalho, é a hierarquização dos cargos executivos ou a ampliação do conhecimento da ciência. É uma crítica. Tá? Só que, por lógica, se tu pensar assim, pô, será que a aplicação de conhecimento da ciência é algo ruim, é algo negativo? Só aí tu já começa a matar algumas questões, a eliminar algumas alternativas. Mas bora pro texto motivador para a gente responder essa questão com certeza, né? Olha o que ele te diz. O uso de novas tecnologias envolve a assimilação, ou seja, você entender, né, uma cultura empresarial na qual haja a integração das propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Ele está dizendo, né, que essa nova cultura empresarial, tu tem ali a tecnologia, tá certo? Essa modernização tecnológica com a racionalização. Saber utilizar, de fato, essa tecnologia de forma eficiente, tá certo? Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico. Né? Ou seja, não é só ter o aparelho ali que vai fazer gerar lucro ou gerar novas perspectivas positivas. Na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, ou seja, você precisa orientar o seu novo funcionário para que ele esteja preparado para essas novas tecnologias. É como tu tem uma máquina aqui para executar uma função, eu trago uma máquina nova, eu preciso adequar o meu trabalhador a lidar com essa máquina nova. Aí ele diz, né? Orientação do capital no processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Preciso qualificar esse trabalhador. Dos diversos efeitos que derivam dessa orientação, dessa nova qualificação, desses novos maquinários, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem como constância, como características do paradigma flexível. O que é paradigma, Marcos? Anota aí. Exemplo, galera. Olha o que o cara está te falando. Ele disse que com toda essa nova orientação, as consequências são terceirização. O que é terceirização? Eu contrato um funcionário sem muitos direitos para prestar um serviço para mim. As indústrias hoje fazem muito isso. A Vale, por exemplo, em vez de ela contratar um funcionário diretamente, pagar todos os direitos a ele, ela contrata uma empresa terceirizada, paga um valor X para essa empresa terceirizada, e a empresa terceirizada é que, assim, que vai contratar o trabalhador, só que num valor muito mais baixo. Então, o cara, por exemplo, se acontece algum, por exemplo, acidente, quem vai se responsabilizar? É a Vale? Não, é a empresa terceirizada. Isso é bom ou ruim para o trabalhador? É péssimo, tá certo? Então, terceirização. Precarização. O que é precarização, Marcos? Você pega direito. Precarizar é piorar a situação de trabalho, né? A flexibilização, a gente falou na aula passada, a flexibilização está muito associada em fazer com que um trabalhador exerça variadas funções e, nesse aspecto, ele começa a fazer a função de vários trabalhadores. Então, eu tenho, por exemplo, 2 trabalhadores que cada um faz uma função A e o outro faz a função B. Agora esse trabalhador B aprende a função do A. O que acontece? Eu demito o trabalhador A e o B faz as 2 funções. Isso é bom ou ruim para o trabalhador? É ruim, galera, tá certo? Então eu já sei qual é a crítica aqui, né? Terceirização, precarização e flexibilização. Aparecem com constância, com características do exemplo flexível, ou seja, vamos flexibilizar, mas eu vou diminuir teus direitos, né? Em substituição ao modelo taylorista-fordista. Captou a crítica? Vamos lá agora, né? O uso dessas novas tecnologias relacionadas ao controle empresarial é criticado em quê? É criticado na flexibilização, na terceirização, né? Nessa questão da diminuição do trabalhador, da qualidade de trabalho dele. Então, a crítica é na operacionalização da tarefa laboral? Não. É na capacitação dos profissionais? A crítica está ali? Não está. Ela está na fragilização das relações de trabalho? Com certeza, né? Questão do Enem fácil. Está vendo? Utilize essa técnica, que tu não vai ter dificuldade para responder essas questões.
Uma outra dica, galera, tá? Tanto o Enem, mas principalmente o Enem, como a UEMA, às vezes eles gostam de dificultar uma questão utilizando palavras, às vezes, de um arcabouço teórico mais, de certa forma, raro, né? Palavras que a gente não utiliza constantemente. Por isso que é importante tu estar sempre lendo, fazendo questões para tu ter contato com essas palavras. Por exemplo, paradigma, retração, não são palavras que a gente utiliza muito no nosso popular, mas o Enem adora cobrar isso, tá bom? Então, vamos lá. Texto motivador, bora para o comando da questão. Olha o que ele diz. A característica organizacional do modelo em questão, ou modelo em questão é o que o texto vai te citar, ainda não sei qual é, requerida no contexto da crise foi, ou seja, esse modelo ele foi utilizado para uma crise, né? Ou seja, se eu utilizo ele para uma crise é uma solução, né? Então, o que foi que esse modelo aí veio trazer? Expansão de grandes estoques, incremento da fabricação em massa, adequação da produção à demanda, aumento da mecanização do trabalho ou centralização das etapas de planejamento. Alguma coisa esse novo modelo trouxe. Bora para a questão. Olha o que ela te diz do texto motivador. O toyotismo, opa! Qual o modelo em questão? Toyotismo. Vamos recapitular, a gente falou na aula passada, mas eu te recapitulo agora. O toyotismo, ele é um modelo de produção característico da terceira revolução industrial. Ele, de certa forma, ele vem aí para substituir as falhas do antigo modelo de produção da segunda revolução, conhecido como Taylorismo-Fordismo, tá certo? Características básicas do Taylorismo-Fordismo, Marco, da segunda revolução. Produção em massa, em larga escala, divisão de tarefas muito claras, amplos espaços produtivos e, principalmente, muito estoque. Acreditava-se, no período da segunda revolução industrial, motivado pelo Fordismo, que quanto mais eu produzisse, mais lucro eu gerava. Só se esqueceu de que eu preciso vender o produto para ter o lucro. Tá? E quando não há necessidade dessa compra, esse produto sobra, o estoque fica imenso e o que acontece com o produto? Ele diz, valoriza. E aí o toyotismo vem justamente para buscar solucionar essas problemáticas. O toyotismo, sim, galera, tá? Se você está pensando aí, Marcos, é da fábrica da Toyota? Sim, galera, surgiu no Japão, tá certo? Nas fábricas da Toyota, buscando claramente uma produção voltada, adequada aí à sua demanda. Tá certo? Uma das grandes características do modelo toyotista, anota bem aí, da terceira revolução, é a produção adequada à demanda. E existia um slogan para isso. Anota aí, é um termo em inglês, chamado Just in Time. Vou repetir, Just in Time, que significa basicamente no momento certo. Para o modelo toyotista da terceira revolução, agora não adiantava produzir em larga escala. Eu tinha que produzir adequado para quem fosse consumir. Para quê? Para justamente não ter estoque. As fábricas eram menores. Porque tudo isso diminuiu o quê? Custos. Uma outra mudança também, galera, passa em relação ao trabalhador. O trabalhador da segunda revolução industrial, do Fordismo, ele só executava uma função claramente ali. Eu só faço isso porque lembra muito a função ali do Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos. Ele só apertava parafusos. Tá certo? Ele não pensava, tanto é que ele não sabia o que realmente ele fazia. No próprio filme, Tempos Modernos mostra que o objetivo dele era saber para que tudo aquilo ali servia, aquele aperto de parafuso. Tá certo? No modelo toyotista da terceira revolução, o trabalhador ele tem a função dele, mas ele agora também é um ser pensante. Ele pode sugerir soluções, melhorias para esse modelo e ele conhece outras funções. Porque no caso de se alguém faltar, ele substitui, ou seja, ele é um trabalhador agora flexível. Atente-se a isso. Na terceira revolução, no modelo toyotista, o trabalhador ele é um trabalhador flexível. Captou? Bora para agora. Então, o toyotismo, a partir dos anos 70, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. Acabei de falar isso, né? O modelo fordista da segunda revolução acumulou demais, os produtos desvalorizaram, isso daí é uma das causas da famosa crise de 29, e o novo modelo precisava superar essa característica, né? Que foi o modelo justamente toyotista. E qual foi ali a ação que esse modelo toyotista tomou? Expansão de grandes estoques? Não, isso foi o problema, né? Letra B, incremento da fabricação em massa? Também não, isso é típico do modelo fordista da segunda revolução. Adequação da produção à demanda? Acabei de falar isso várias vezes, com certeza, tá? O famoso just in time, nosso gabarito aí, é a letra C. Captou? Fácil, né? Bora responder mais uma questão, vamos lá. Tem questão legal, ó. Questão da UEMA 2020, texto motivador. Bora pro comando.
Fácil. Ele diz o seguinte, ó, a descrição do texto refere-se a um tipo de indústria representada na seguinte imagem. Vamos analisar essas imagens rapidamente. Eu tenho aqui produção de carros, típico ali de linha de produção, né? A esteira rolante já passando, vai montando o carro, segunda revolução. Eu tenho aqui a linha branca, tá? São máquinas de lavar também, típico da segunda revolução industrial, né? Eu tenho aqui C, eu tenho ali uma indústria, por exemplo, química, provavelmente ali de petróleo, tá certo? O petróleo que vai ser a principal fonte de energia da segunda revolução industrial, galera, tá certo? Claro, vai ser muito importante também na terceira e agora na quarta, mas ele vai se consolidar na segunda. Tá? Eu tenho aqui na letra D, eu tenho aqui, por exemplo, mostrando aqui a biogenética, né? Eu tenho ali pesquisa científica de ponta, tá? E na letra E eu tenho uma produção de calçados, novamente uma linha de produção em massa, também típica ali da segunda revolução. Rapidamente, analisando essas imagens, eu já consegui identificar um padrão. Eu tenho, basicamente, modelos da segunda e eu tenho um que se destaca. Mas bora ver aí o texto. Olha o que o texto fala. As indústrias de tecnologia de ponta, fruto da revolução técnico-científica e informacional. Parou aí? Revolução técnico-científica e informacional. Anota aí. Típico da terceira revolução industrial. Tá? Rapidamente falando. Primeira revolução industrial, nós temos a indústria de manufatura baseada em tecidos. Tá? Segunda revolução industrial, nós temos as indústrias de bens de consumo durável. Tá certo? Principalmente aí o automóvel, nós temos o desenvolvimento do motor a combustão, nós vamos ter o desenvolvimento da eletricidade, também da química, ainda não a química fina, mas a química já começa a se desenvolver na segunda revolução com ligas metálicas, por exemplo. Terceira revolução industrial, revolução técnico-científico-informacional, é a revolução da tecnologia, da ciência e da informação. As grandes inovações, galera, é a evolução dos meios de transporte e comunicação, tá certo? É uma revolução que vai te trazer, por exemplo, uma maior integração mundial, tá certo? Devido à velocidade da circulação de informações. A robótica vai evoluir bastante também nesse período. A química fina, galera, tá? A produção de medicamentos de larga escala aí vai te ajudar, e principalmente medicamentos cada vez, né, mais avançados cientificamente, é fruto dessa terceira revolução industrial. E a quarta revolução, Marcos, que é muito atual, a indústria chamada 4.0, é a indústria, galera, dos dados, da informação, principalmente da inteligência artificial. É essa quarta revolução industrial que vai trazer, por exemplo, a nanotecnologia, a velocidade da internet 5G, que vai proporcionar aí uma maior integração no mundo não imaginável. Só te dar um exemplo, imagina, por exemplo, agora eu estar aqui no Brasil e conseguir fazer uma cirurgia, médico, por exemplo, utilizando um aparelho conectado aí na internet, né, que vai estar lá, por exemplo, em Londres. É isso que a tecnologia 5G quer te possibilitar, tá certo? Controle de muita velocidade de informação e dados. A inteligência artificial está inserida nela, beleza? Então, volta para cá. Então, a indústria da tecnologia de ponta, fruto dessa revolução técnico-científica e informacional, utiliza recursos tecnológicos altamente sofisticados, em constante processo de inovação, com altos investimentos financeiros para o desenvolvimento de pesquisa. Típico da terceira revolução. Exigem mão de obra extremamente qualificada para o desenvolvimento da produção. São exemplos de indústria de tecnologia de ponta, as de informática, de telecomunicações, as farmacêuticas, biotecnologia, produtos eletrônicos, aeroespaciais, entre outros. Aí fica fácil, né, galera? A descrição do texto vai se referir a qual imagem? Qual delas? Galera, é a letra D, né, galera? Relativa aí à química fina, biotecnologia, típico da terceira revolução. Fácil, né? Bora responder mais uma. Quarta questão, ó, questão da UEMA 2018. Eu vou logo aqui, tá aqui o texto, tá? O texto refere-se à descentralização do processo industrial. Vamos ler o texto. Ele diz o seguinte, ó. No início dos anos 70, a economia havia recobrado todo o seu fôlego em escala mundial. As economias se recuperaram da tragédia da Segunda Guerra Mundial, beleza? Com isso, a competição internacional cresceu e as empresas iniciaram modificações estruturais à procura de mercados e lucros. É o período, galera, que a terceira revolução vai integrar, principalmente a partir da década de 70, cada vez mais o mundo, tá certo? A evolução, principalmente dos meios de transporte e comunicação. Essa desconcentração industrial levou empresas a se instalar em países pobres em busca de matéria-prima, mão de obra barata e mercados. Investimentos em pesquisa tecnológica e modelos de administração mais flexíveis, típicos da terceira revolução industrial. E ele pergunta, qual foi a consequência? Essa descentralização é resultante de quê, galera? Tá? Vamos lá, ó. Letra E. Ela foi necessidade.
do incremento de tarifas alfandegárias proporcionadas pelo sistema de transportes, pela telecomunicação e a adoção de novos impostos? Será que novo imposto é isso que a terceira quer? Não, quer diminuir, galera. A taxa está errado. Letra B. A terceira revolução, esse modelo, ele busca o estabelecimento de modelos de administração mais rígidos. Falamos há pouco sobre isso, galera. A terceira revolução busca modelos mais flexíveis. Já está errado, tu já pula, galera, tá? Isso ganha tempo na prova. Letra C, galera, tá? Esse novo modelo, ele busca a instalação perto do mercado consumidor, atenuado. O que é atenuada, Marcos? Diminuído pela mão de obra qualificada. Eu quero diminuir mão de obra qualificada? Errado, eu quero aumentar. Letra D, esse novo modelo está baseado na necessidade da busca de custos menores, sim, viabilizada pelo sistema de transportes, com certeza, pelas comunicações e pela adoção de novos métodos de gestão, com certeza. Nosso gabarito aí, galera, é a letra D, né? Típico aí da nossa terceira revolução industrial. Então, galera, valeu! Olá, chicos e chicas! Bem-vindos! Mais uma aula de espanhol aqui para vocês, no preparatório Paz UEMA Enem. Pois é, vamos dar continuidade a essa sequência de conteúdos que caem no vestibular para você tirar suas dúvidas e aprender a estudar a partir das questões dos vestibulares, tá certo? Então, hoje nós vamos falar dos falsos amigos e toda vez que eu falo desse assunto, eu pergunto para vocês, quem é que gosta de amigos falsos, né? Quem é que gosta de falsidade? Ninguém gosta, né? Pois é, o espanhol é assim, ó, lotado de falsos cognatos, de palavras que significa que a gente lê, porque é muito parecido com o português, né? Então, palavras que nós olhamos, lemos, pensamos que é uma coisa e na hora é outra. Por exemplo, eu cito muito exemplo, não sei se é porque eu estou com fome, pastel, né? O que é pastel pra gente? Você vai bem ali na padaria da esquina e pede um pastel. Tem o pastel do japonês. Aquele salgado é pastel para nós. Pois é. Lá na Espanha, pastel é bolo. É um pedacinho de bolo, uma fatia de bolo. Então, fiquem atentos. Um rato, se eu disser assim, tem um rato na minha cozinha, vocês automaticamente vão se remeter ao animal, né? Aquele bichinho, né, que aparece indesejado na casa da gente. Pois bem, para nós, rato é um animalzinho. Para eles, é raton, tá? Que é esse animalzinho. E rato é momento, né? Um rato, por favor, né? Então, um rato, para eles, é momento. Isso a gente escuta muito nas séries. Para vocês que assistem série com frequência, se fala muito esse termo, né? Um rato, né? Um ratito, um momentito, né? Por aí vai. Momentito já é portunhol, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de questões onde eu tenho cognados e falsos cognados. Então, cognatos e falsos cognatos, ou falsos amigos. Pois é, falsos amigos. Para aquelas palavrinhas que elas, para nós em português, elas têm uma significação. Quando a gente vê em espanhol, acha que é a mesma significação em português, e aí a gente, ó, pega uma rasteira da língua e percebe depois que a gente detonou com a nossa tradução, porque a gente não sabia o real significado da palavra. Bem, buscando as questões das provas do Enem e da UEMA, apesar de ser um assunto bastante comum, pouco tem questões específicas, né, para que você detecte o falso cognato. Ele está lá na interpretação textual e você precisa, na hora da sua tradução, para responder o enunciado da questão, estar atento. Mas uma questão específica, identifique, por exemplo, bem simples, identifique o falso cognato do texto, né, entre as palavras abaixo, quais são consideradas falsos cognatos, você não vai encontrar dessa forma. Você vai encontrar sempre ela rodeada de floreios, né, como a gente costuma dizer, para que você se confunda. Por isso, você precisa ter bastante atenção. Então, eu selecionei algumas aqui onde constam, né, falsos cognatos, porém, ela não vai na ferida do falso cognato, ela vai buscar uma outra informação.
Nós temos aqui no EMA de 2022, EAD, bem fresquinho, tá? Na questão 10 dizia o seguinte: en el siguiente trecho, quando cheguei a casa eram as 22:30. Puse la radio, me duché, calenté la comida, leí um pouco. Los verbos ativos revelam ações. Olha só. Aqui, lembra que eu falei numa das nossas aulas anteriores sobre você conhecer bem os verbos? Pois é. Então, aqui ele está falando dos verbos ativos, dos verbos que fazem, que praticam ação, que revelam ação. Então, eu tenho aqui, quando cheguei em casa, era por volta das 22:30. Liguei o rádio. Me sentei. Me sentei? Duché? Não. Guardem essa palavra. Calentei a comida, esquentei a comida. Me duché, duche de ducha, banhei. Né? Li um pouco. Todos são verbos de ação. Né? Pus o rádio, liguei o rádio, banhei, esquentei a comida, li um pouco. Os verbos ativos revelam ações. Aí eu tenho as alternativas aqui. Ele revela ações empezadas en el passado e que se prolongam hasta el presente. Então, ações que foram começadas, iniciadas no passado e que se estendem até o presente. Completadas en el passado. Bem, eu completei no passado, tá? Passadas anteriores a outra ação igualmente passada. Então, foram ações feitas antes de outra ação também no passado. Ocorridas sem indicar o início e o final. Ocorreu sem indicar o início e o final. Realizadas en el presente. Realizadas no presente. Então, aqui, quando cheguei em casa, eram 22:30. Liguei o rádio, me banhei, esquentei a comida, li um pouco, tá? Então, foi no presente? Foi, mas eu não estava contando no presente, tá? Então, quando eu chego em casa, às 10:30, eu ligo o rádio, eu banho, eu esquento a comida. Bem, aí eu já tenho uma diferença. Então, a letra E eu já elimino. Você pode trabalhar com eliminação espanhol, professora? Pode trabalhar com eliminação espanhol, sim, desde que você conheça o vocabulário que você está trabalhando, tá? Ocorrida sem indicar o início e o final. Ele só indicou o início, que ele chegou às 22:30. Ele não disse que hora que ele terminou, que hora que ele foi fazer cada coisa. Então, ele não disse se ele terminou todas, se ele completou todas as ações. Então, eu só indiquei o início, eu não indiquei o final. Elimina-se também. Passadas anteriores a outra ação igualmente passada. Essas ações foram realizadas antes de outras ações que ocorreram no passado. Não estou falando aqui do plusquamperfeito, tá, gente? Se eu estivesse falando do plusquamperfeito, tinha lá aquela partículazinha que a gente sempre fala, verbo auxiliar mais o particípio. Lembra? Não tem. Não tem nenhum verbo ali no particípio, tá? Completadas no passado. Não foram todas completadas no passado. Ele está relatando uma situação que ele viveu, que ele vivenciou, a partir do momento que ele chegou em casa e o que foi acontecendo. Mas é uma coisa realizada não lá atrás, mas no cotidiano, tá? Empezadas en el passado e que se prolongam até o presente. Aí sim, elas começaram, porque ele contou a partir das 10:30. Mas quando ele terminou aqui, já não era mais 10:30, ele estava usando os verbos no passado. Então, elas começaram lá no passado, mas elas se estenderam até o presente a partir do momento que ele disse, li um pouco, tá? Então, não tem mistério nessa questão, eu só preciso
saber verbos. Se tivesse pedindo aqui para identificar o tempo verbal, aí era uma situação diferente. Mas aqui ele só está pedindo o que ele quer no contexto dessa frase, certo? Alternativa correta, alternativa A. Beleza? Vamos para mais um. Aqui eu tenho um pequeno trecho de um texto. Diz o seguinte: El 21 de julio de 1955 escribe en el diario que sustenta Quarto de Despejo. Quarto de Despejo é o texto de Carolina Maria de Jesus, tá? Quando cheguei a casa, eram as 22h30. Observe que é um trecho da questão passada. Puse a rádio, me duché, calentei a comida, leí um pouco. Não sei dormir sem ler. Me gusta manosear um livro. El libro é a maior invenção del hombre. Verdade, né? Estava decidida a que seus quadernos fueran publicados, como deixou anotado el 27 de julio. Estou escrevendo um livro para venderlo. Minha intenção é comprar um terreno com esse dinheiro e sair de la favela. Tá, então aqui eu tenho uma situação, né? Eu tenho uma anotação de 21 de julho de 55, onde foi escrito no diário Quarto de Despejo, tá? Intitulado Quarto de Despejo. Quando cheguei em casa, era 22h30, liguei o rádio, me banhei, esquentei a comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler. Eu gosto, né, de manusear, me gosta é ótimo, me gusta. Eu gosto de manusear um livro, né? O livro é a maior invenção do homem. Olha que frase maravilhosa, né? O livro é a maior invenção do homem. E que vocês assimilem isso e leiam bastante, tá? No vestibular tem leitura, vocês precisam de ler, né? Eu estava decidida a que os meus cadernos, né? Ela estava decidida que os cadernos dela fossem publicados, como deixou anotado, em 27 de julho. Estou escrevendo um livro para vendê-lo, para vender. Minha intenção é comprar um terreno com o dinheiro e sair da favela. Então, era uma pessoa que morava numa favela, que escrevia textos, né, que queria, esses textos iam compor um livro e que ela sonhava em publicar e vender esse livro. E que com esse dinheiro ela queria comprar um terreno e sair da favela. Vamos ver o que é que nos pede, tá? A questão. Segundo ele, periodista, jornalista, tá? En el diário Carolina Maria de Jesus relatava com toda crudeza sua miserável subsistência. Carolina Maria de Jesus relatava com toda frieza, né, a sua existência miserável, né? Que palavras empleadas en el texto sintetizam essa ideia? Então, que palavras que foram utilizadas no texto que sintetizam essa ideia? Dessas palavras que estão aqui, quais delas sintetizam a ideia passada pela autora, tá? Batalha, hambre, fome. Basuras, lixo. Dinheirillo, incansável, cotidiana. Cotidiana, cartão, batalha. Basuras, incansável, cartão. Cotidiana, hambre, dinheirillo. Observem que eu uso as mesmas palavras, eu só mudo aqui uma ou outra de lugar ou tiro uma e coloco a outra. Então, o que vocês acham? Diante desse trecho, que ele coloca bem aqui, Carolina Maria de Jesus relatava com toda frieza sua miserável subsistência, né? Sua existência miserável, porque ela vivia numa favela, né? Então, mas aqui ela colocava o quê? Um pouco do cotidiano dela. Já tem um gancho aí, né? Um pouco do cotidiano dela. Ela colocava aqui um pouco dos sonhos dela, do que ela queria fazer, do que ela estava fazendo.
né? E colocava também a questão financeira, por que ela estava fazendo isso, qual seria o objetivo desse dinheiro dela. E ela coloca favela, que quando se fala de favela, se remete automaticamente a condições de vida precárias, né? Então, dinheiro, ela era incansável para atingir os seus sonhos e ela coloca o cotidiano dela. Então, a alternativa correta, a alternativa B, dinheirillo, incansável, cotidiana, tá? Em nenhum momento fala de cartão, tá, no texto. Vamos dar continuidade. Ainda da UEMA, eu tenho en el habla de la madre, sí, creo que debes echar una mirada. La expresión echar una mirada equivale a echar una mirada. Eu não vou traduzir, senão eu entrego a questão para vocês, né? Então, hacer una busqueta, mirar luego, buscar com precisão, ler despacio ou mirar a menudo. A expressão, olha só, na fala da mãe, eu creio que deves... A expressão echar una mirada equivale especificamente a quê? Bem, fazer uma busca, olhar logo, buscar com precisão, ler, procurar devagar, ou olhar por um instante. Acertou quem disse mirar a menudo, olhar por um instante. Na fala da sua mãe, creio que deve dar uma olhada, tá? Creio que deve olhar por um momento. Então, echar uma mirada é uma expressão que significa que eu posso substituir por mirar a menudo, olhar por um momento. A alternativa é, quem respondeu a alternativa é, respondeu correto. Eu sei que todos vocês responderam. Porque, olha só, vamos voltar aqui rapidinho na questão. Echar uma mirada. Mirada em português. Existe essa palavra? Eu vou dar uma mirada naquilo bem dali. Existe de uma forma bem coloquial, não é? Ela não é parecida com o que traduz. Dar uma olhada. Quem vai mirar em alguma coisa vai apontar para alguma coisa. Assim se entende, não é? Então, eu vou mirar meu olhar em determinada direção, tá? Olhada é outra coisa. É outra coisa. Então, olha, cuidado com o falso cognato, aí bem parecido. No contexto, dá para você não confundir, certo? Vamos para a próxima. Considere o texto a seguir para as questões 47 e 48. Vamos ver se conseguimos responder pelo menos a 47. Trabalho de colégio, tá? Hijo, mamá, tenho que fazer um trabalho sobre a preservação do planeta. Como devo fazê-lo? Né? O menino pergunta para a mãe como é que ele pode fazer um trabalho sobre preservação do planeta, como que ele deve fazer. Sua mãe vai e responde, bueno, hijo, primeiro debes buscar informações na biblioteca. Também puedes usar algumas páginas da web para complementar o trabalho. Olha que orientação massa, preciosa, que vocês não botam mais nem os pés na biblioteca das escolas, vão direto para o Google. Cuidado, viu? Algumas informações não são tão seguras. Hijo, crees que devo usar aquele livro de história natural? Sim, creio que deves echar uma mirada, ou seja, dar uma olhada, olha só. Puede que tenha algo interessante. Tenho que terminar esse trabalho hoje. Creio que vou a investigar em revistas também. Um bom trabalho proviene de uma boa investigação. Creio que debes investigar a maior quantidade de informação possível. Sí, lo voy a llevar al cabo. Cabo é um falso cognato. Cabo é uma patente. Cabo da vassoura para nós, né? Então, vou a levar al cabo, vou dar continuidade, vou procurar fazer, vou correr atrás. Nada a ver de cabo de vassoura aqui nesse texto. Vamos ver o que está pedindo.
De acuerdo con el desarrollo del texto trabajo del colegio, la idea central es que, qual é a ideia central desse texto? La madre duda de que el hijo puede hacer la pesquisa solo. A mãe dele está duvidando que ele pode fazer essa pesquisa sozinho. La madre cree que la biblioteca es la única fuente de pesquisa. A mãe dele acredita que a biblioteca é a única fonte de pesquisa. Bem aqui a gente corta. Por quê? No texto, ela fala, ela mesma indica que ele procure também a web. Então, bem aqui, está fora de cogitação. El hijo está indeciso sobre lo que va a hacer en su pesquisa. Ele não está tão indeciso, porque ele tem já uma linha de trabalho, uma linha de pesquisa. La madre exige que el hijo use página web em sua pesquisa. Ela, de fato, ela pede a ele que use. El hijo tiene que buscar em vários sitios sua pesquisa. O filho tem que procurar buscar em vários sítios de pesquisa, em vários espaços de pesquisa. É disso que o texto está falando. Ele fala que de pesquisar em diversos periódicos, em revistas, na web, na biblioteca, não é, galera? Então, a alternativa correta, a alternativa é, certo? Hoje a gente fica por aqui.